Tem um episódio aí que eu gosto de contar, mas em off, mas, pô, acho que é legal compartilhar. Eu falei assim pro meu pai, rapá, a vitrine aí tá. Os vitrinistas eram muito caros naquela época, né? Deixa que eu faço. E eu vou cobrar mais barato que o vitrinista e fazer tudo a minha obra. Você ia cobrar o seu pai pra fazer a vitrine dele. Não, porque já era funcionário, né? Tá. Mas assim, deixa que eu faço que eu vou fazer melhor. Falei, tá bom, vai lá. Fui pra 25. Comprei um monte de cartolinas, sprays dourados, prateados, umas bolinhas de gude, umas bolas não sei o quê, que era época de Natal. Tirei a vitrine, montei tudo assim, pá. Fiquei pintando na rua todos os negocinhos assim, sabe, prateado e dourado ali. E eu falei, nossa, teve uns 2 dias de trabalho, eu mostrei assim, cheguei, meu pai tava saindo com a mão no bolso da loja, indo pra mostrar, ó como ficou. Ele olhou assim pra vitrine, olhou pra mim e falou, você gostou? Lógico que eu gostei, meu, eu me esforcei tanto, lógico que eu gostei. Mas se você gostou, tá bom, deixa assim. E foi embora. Aí quando eu... Deixa eu olhar de novo essa vitrine, eu fiz com tanto esforço. Eu olhei e falei, nossa senhora, que porcaria que eu fiz. Na hora você reconheceu que não tava legal. Na hora. Porque acho que antes eu queria esse... Olha, pá, eu esforcei. Então tem que estar bonito. E aí quando eu vi de novo, eu falei, nossa, não, tira tudo. Tava muito feio. Mas você não manteve a vitrine? Não, tava muito feio, você não tem noção. E aí ficou sem vitrine ou... Ficou sem vitrine, depois chamar um vitrinista. É melhor chamar um profissional. E ó, não sei se você parou pra perceber, assim, era vitrine de Natal. Não era qualquer vitrine. Não era. Era uma vitrine de uma época muito importante. E eu acho que tem esse problema também. Eu sou meio muxiqué em algumas coisas. Quando eu olho, eu falo, acho que dá pra fazer, eu vou lá e tento fazer, sabe? Tá, aqui assim, você falou muxiqué que na tradução literal é meio ignorante, mas o certo é autoconfiante. Talvez, né? Ou você, talvez, ou você menospreza o trabalho dos outros. Talvez, eu acho uma mistura disso tudo. Ou você é alguém muito confiante. Aí depois que eu faço, que eu falo, aí que eu dou valor aos outros também. Aí nunca mais mexi numa vitrine. Só que meu pai era assim, era o cara que me incentivava, assim, se eu quisesse testar alguma coisa, sempre deixava testar. E acho que isso acabou, como é que fala? Não criando alguns bloqueios que muitas vezes a gente tem por conta dos nossos pais tão rigorosos, né? Sim. Algumas coisas era difícil de mexer, mas eu insistia. Só que é complicado, né? Você já trabalhou com seus pais, sabe como é que é. Você quer mexer, você sabe que é o certo, você vai, põe esforço. Um pouquinho que seu pai fala, mas pra que tudo isso? Você fica, né, pra quê? Fica barriga cheia mais fácil, sabe? Mas é que tá, será que era o certo? Porque assim, na época que eu trabalhei com confecção tanto com meus pais, e depois cheguei a trabalhar um tempo sozinho, depois com a minha esposa. E confecção, assim, é uma cadeia muito grande. E não tem eu acho que assim, não tem uma ideia na confecção que basta ter a ideia e botar se as pessoas que estão dentro da confecção não compram essa ideia. Sim. Então, por exemplo, teu pai pode ter falado assim, vamos voltar ao caso da vitrine. Teu pai deixou você fazer a vitrine e você fez a vitrine. E aí eu fico imaginando as balconistas pensando, nossa, olha essa vitrine. Essa época do ano que eu preciso vender mais para poder comprar o peru, poder comprar não sei o quê. E o filhinho do dono está cagando toda a vitrine aqui. Isso. Né? E aí, assim, você conseguir convencer os pais de que tal ideia é boa, é uma etapa muito difícil. Sim. E agora conseguir convencer todo o resto da cadeia, você conseguir convencer a vendedora de que a partir de agora a gente não vai usar mais papel e caneta para vender. Ou a gente não pode mais usar celular no trabalho. Sim. Por exemplo, essas coisas são muito mais difíceis de implementar e botar quando você não tem, teoricamente, uma certa autoridade também no assunto lá, né? Sim, mas coisas pontuais lá na loja do meu pai, eu acabava fazendo e já testando de alguma forma. E o pessoal via, não via. E muitas vezes até os funcionários olhavam, porque eu era muito moleque, tinha 16, 17 anos quando eu trabalhava lá. O pessoal olhava e falava, vai lá, tenta também. Já que meu pai também deixou, então eu tentava. E sempre dava merda. Nunca dava bom. Aí o pessoal também vai deixando até eu acertar alguma coisa. Quando eu acertava alguma coisa, aí eu já começava a mudar e a pessoa começava a entender. Tem algum acerto que você tem muito orgulho, assim? Tipo, não talvez tanto pela ideia, mas talvez pela... Ou seja, pela idade, pela forma que o negócio
pelo elogio que você recebe. Alguma vez você fez alguma coisa do teu pai, antes de perguntar se você gostou, ele mesmo falar que gostou, por exemplo? Cara, na loja do meu pai, que já faz muito tempo, né? Eu não tenho nenhuma lembrança que me marcou a do meu pai, porque não sei se você também foi assim, um relacionamento mais aberto de conversa com meus pais foi quando eu casei. Tá. Antes disso, eu era criança. Uhum. Era tipo criança de 3 anos. Mas depois que casou, deixou de ser criança? Depois de casar, já começou a me tratar isso como eu não tenho ser humano. Isso eu não tenho até hoje. A minha mãe ainda não. Minha mãe ainda me trata como, Tá. como jovem ainda, Tá. adolescente. O meu pai é falecido, né? Então... Tá. Mas esse tete a tete foi um pouco antes de eu casar, até com meu irmão. Meu irmão também comecei a ter uma intimidade maior quando tava perto de casar. Aí dali que eu tenho mais lembranças do meu pai brother. Entendi. Entendeu? E, bom, pela pesquisa, assim, você abriu a sua primeira confecção quando casou. E aí começou a trabalhar, em vez de ter que dar satisfações ou tentar convencer de ideias seus pais, eu imagino que foi depois disso a sua esposa. Né? Porque queira ou não, por mais que a gente tente mostrar o quanto nós, homens, também fomos ou somos importantes numa confecção, quem acaba boa parte liderando é a mulher, né? E era mais fácil Você teve coragem de fazer vitrine pra sua esposa alguma vez? Não. Depois da cagada lá. Você acha que ela perguntaria pra você gostou dessa vitrine? Cara, eu acho assim, a minha esposa, ela é muito esforçada, é muito raçuda e ela sempre teve muita sede, assim, na confecção. Então, quando a gente começou a acertar a mão dos produtos, foi aí que acho que eu comecei a entrar mais em ação. Porque tá acertando, tem que melhorar os processos, tá vendendo, tem que vender mais rápido, tá? Então comecei a entender melhor, a buscar melhorar. No final, assim, tudo que eu trabalhava era pra facilitar a vida dela. Só de não atrapalhar já é bastante. Exato. Mas poder ajudar, então, é melhor ainda. Então, financeiro eu tocava, a produção ela que tocava, mas quando eu comecei a perceber que tava perdendo muito tempo dela, eu comecei a entrar mais na produção também. E dali eu comecei a ver vários gargalos e eu comecei a entender que precisava melhorar alguns processos, tanto de informação, que era com as planilhas, e o que eu usei muito foi o Trello. Trello aplicativo. O organizador, sistema, né? Organizador de tarefas, só que eu usei como organizador de produtos. Porque na confecção tudo é Kanban, né? Kanban é o... Etapas. Etapas, Então todas as etapas têm filas e você coordenando isso muito bem, acaba facilitando a gestão disso daí. E aí, quando eu coloquei, assim, a Unique ter crescido como empresa, eu dou mérito 100% da minha empresa, da minha esposa, a Sara. Mas quando chegamos no patamar, acho que para dar aquela alavancada maior, eu entendo como corresponsável. É lógico, se ela não continuasse brilhando lá nos modelos, não ia dar certo. Então, eu me entendo como corresponsável. E nessas gestões de processos que a gente começou a fazer lá, cara, foi um boom, assim, na Unique, porque a comunicação era muito rápida. Então, antes, a oficina reclamava de um modelo que passava para a encarregada de oficina, que passava para o corte, que passava... Depois de uma semana, minha esposa fica sabendo, para depois falar, então faz assim. Aí vai, volta, vai. É um processo enorme, assim, para resolver um probleminha. E lá no Trello, ela marcava lá, @Sara, deu ruim aqui, ó. Aconteceu isso, batia as fotos ali, ela já pegava pelo celular e olhava e falava, pô, tá história assim. Então, começou a fluir mais rápido a comunicação. Tá. Assim, ter a ideia das planilhas, implementar as planilhas, assim, eu acho que ter a ideia é sensacional. Mas foi fácil botar essa cultura na empresa? Não. Acho que ter ideia é 50% do sucesso, mas você conseguir executar essa ideia, conseguir convencer os seus colaboradores de que vai ser bom para todo mundo... Até a Sara também. Até a Sara foi difícil. Essa daí ia ser a próxima pergunta. Depois de conseguir convencer seus colaboradores. Porque
queira ou não, quando é uma receita de bolo que a gente tem de confecção meio antiga. Sim. E você falar que a partir de agora vamos fazer dessa forma, não tem como a pessoa que sempre fazia de outro jeito achar que é uma crítica a você. De que eu tô fazendo alguma coisa errada no processo, né? É que, no caso, assim, a sua confecção, você é o patrão, é fácil, mais fácil, ou faz isso, ou vai embora, ou não... É, mais ou menos. Sim, exatamente, porque existem várias formas de boicotar uma ideia, né? Sim. Mas você acha... Você enxerga essa sua competência em ter implementado isso? Ou você acha que foi sorte dos seus colaboradores ter comprado a ideia? Como que você vende esse peixe, assim? Cara, no começo... acho que essa é a diferença que eu enxergo depois de aprender um pouco sobre startups. E antes a gestão de confecção, com a chaveirinho, com a chave aqui na loja, aqui, né, no cinto, e a gestão mais startupeira, vamos dizer assim. Antes, mas acho que eu também tinha um pouco desse lado que a startup humaniza a gestão, sabe? Dá uma certa humanizada. Então, eu e a Sara tinha muito essa parte mais humana dentro da confecção, e o pessoal acabava ouvindo bem a gente. Assim, ó, tem uma peculiaridade bem engraçada. Quando a gente começou, a gente era muito moleque. Tinha 26 anos. A maioria dos funcionários era mais velho que a gente. Tá. E já com vícios de outras confecções. Exato. Você não pegou no currículo, que era o jeito de ser experiência. Exato. Então, pra gente ter alguma autoridade lá era muito difícil. O pessoal, eu quero ver se traduzir essa. Canibar, gente. Canibação. É sabotar. Não? Sabotar, mas ver como cabaço, né? Via a gente como cabaço. Tá. Né? Que não sabe de porcaria nenhuma, Entendi. acabou de abrir a lojinha aí. Tá. E aí a gente começou a ter dificuldade de passar qualquer coisa pra eles. Aí a gente teve uma ideia assim, eu e a Sara, a gente teve a ideia de pedir pra galera, com um pretexto dos fornecedores, pedir pra galera chamar a gente de Seu Mateu e Dona Sara. Só pra não fazer feito na frente dos fornecedores? Porque a gente falava assim, pô, a gente vai atender um fornecedor, quando eu chego lá, pior que tinha verdade, era verdade isso. O fornecedor chegava assim pra gente e falava, você pode chamar seus pais, por favor? A gente... Por quê? Eles estão... E aí ficava essa saia justa. Aí a gente falava, não, a gente que vai comprar. Não, tudo bem.